Galera, eu sou o professor Rafael de Física e a gente está aqui para ter mais uma aula. O tema da aula de hoje é processos de eletrização. Então na aula passada a gente viu, que um corpo ele pode ser eletrizado quando ocorrer a transferência de elétrons de um outro corpo para ele. O que a gente não viu foi como que isso pode acontecer. E a gente também não viu como identificar qual é a carga de que cada substância vai passar a adquirir. Então esse é o tema da aula de hoje. Bom, a gente pode eletrizar um corpo que está inicialmente neutro através de três processos diferentes. São eles: o processo de eletrização por atrito, que foi aquele que eu demonstrei na aula passada com o exemplo da caneta e dos pedacinhos de papel, o processo de eletrização por contato e o processo de eletrização por indução. Então nós vamos ver os três processos agora. Vamos lá. Primeiro processo, eletrização por atrito. Bom, como é que eu faço para eletrizar um corpo por atrito? Para eletrizar um corpo através desse processo, basta eu pegar dois corpos inicialmente neutros, feitos de substâncias diferentes. Por exemplo, o papel e a caneta, que é de plástico. Então eu tenho dois corpos que estavam neutros e eles são feitos de substâncias diferentes. E basta então eu esfregar um no outro. Quando eu esfrego esses dois corpos um no outro, eu vou observar que um vai roubar elétron do outro. Roubar, digamos assim, entre aspas. Assim, o corpo que recebeu elétrons, ele vai passar a ter carga negativa, enquanto o corpo que perdeu elétrons vai passar a ter carga positiva. Certo? Bom, a grande dúvida é qual dos dois vai ficar positivo e qual dos dois vai ficar negativo, Bom, vamos pegar aqui uma ilustração. Então eu tenho aqui, por exemplo, um pedaço de vidro e um pedaço de lã. Eles estão neutros por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando eu esfrego o pano, a lã, no vidro, de alguma forma eu vou estar alterando isso. Então nesse meu exemplo, o que aconteceu? O vidro cedeu elétrons para a lã. Então, o vidro que tinha aqui a mesma quantidade passou a ter mais prótons que elétrons, porque ele perdeu elétron para a lã. Então, o vidro ficou positivo, enquanto a lã que ganhou os elétrons fica negativo. Mas como é que eu sei que foi a lã que ganhou o elétron e não foi o vidro? Para saber isso, a gente tem essa tabela aqui. Essa tabela se chama série triboelétrica. Aqui eu tenho várias substâncias, mas digo para vocês, aqui só tem algumas. Então tem vários tipos de substâncias que foram testados pelos cientistas e eles criaram uma tabela dessa aqui completa, Aqui eu tenho apenas alguns exemplos. Então vamos lá. Por exemplo, eu esfreguei o vidro, com a lã. Então vocês observam que aqui no canto eu tenho uma bolinha com sinal positivo e aqui eu tenho uma bolinha com sinal negativo. Como é que eu vou conseguir interpretar essa tabela? Eu vou pegar então as duas substâncias que eu estou esfregando e eu vou localizar essas duas substâncias na tabela. No caso aqui eu tenho o vidro e a lã. A substância que está com o nome da tabela numa linha mais acima em comparação com a outra, então no caso o vidro está mais acima do que a lã, então o vidro vai tender a ficar com carga positiva, pelo simples fato de ele estar mais acima, e a lã vai tender a ter carga negativa porque ela está mais para baixo. Como que eles chegaram nessa tabela? Eles fizeram um estudo químico, que vai envolver aí a quantidade de camadas eletrônicas que cada átomo tem, vai envolver também a quantidade de prótons que cada átomo que forma essas substâncias tem, e eles fazem uma análise para ver qual é a tendência que determinada substância tem em ceder elétrons. Então tem substâncias que cedem com maior facilidade, outras com maior dificuldade. Então no caso do vidro, o vidro ficou positivo, a lã ficou negativa. Vamos agora voltar para o exemplo da caneta e do papel. A caneta é de plástico, Aqui vamos pegar aqui, por exemplo, PVC, que é um tipo de plástico. Então vamos dizer que a caneta fosse de PVC. Então eu tenho o PVC e tenho também o papel. Então vocês observam que o papel está mais acima em relação ao PVC. Então o papel fica com carga positiva e o PVC fica com carga negativa. Então nesse meu exemplo que eu fiz na aula passada, a caneta fica com carga negativa, ou seja, ela ganhou elétrons do papel, enquanto o papel que perdeu elétrons para a caneta fica com carga positiva. Ok?
Bom, o segundo processo de eletrização é chamado de eletrização por contato. Como o nome já diz, vai ter que existir um contato, ou seja, vai ter que um corpo encostar no outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um corpo que está inicialmente neutro e eu vou encostar num corpo que tem carga. Então, se o meu corpo tem carga, por exemplo, negativa, então eu tenho aqui um corpo A com carga negativa e um corpo B neutro. Quando eu encosto os dois, se aqui tem carga negativa, isso indica que aqui está sobrando elétron, tem mais elétron que próton. Esses elétrons que estão sobrando aqui, eles vão começar a passar para o corpo B. Então vai passando até que se atinge uma situação de estabilidade, e aí quando eu separo os corpos, eu observo que os dois ficam com carga negativa. Uma outra hipótese seria eu encostar o corpo neutro num corpo que tem carga positiva. Nesse caso, se aqui está com carga positiva, isso quer dizer que aqui está faltando elétron, ou seja, tem mais prótons que elétron. E o corpo neutro, lembrando sempre, tem a mesma quantidade de próton e elétron. Quando eu encosto, lembrando que é só o elétron que transfere. Então, os elétrons do corpo B, que era neutro, vão começar a passar para o corpo A, vão ser atraídos pelas cargas positivas do corpo A. Então, isso vai acontecendo até que fique faltando também elétrons no corpo B, de uma maneira que ocorra ali um equilíbrio, né, digamos assim. E aí eu vou ter no final o corpo A e o corpo B positivo, ambos faltando elétrons, certo? Então, no processo de eletrização por contato, eu vou ter sempre no final do processo corpos com cargas de mesmo sinal. Se eu encostei ele no corpo negativo, no final os dois ficam negativos. Se eu encostei ele no positivo, no final os dois ficam positivos. Na eletrização por atrito, né, no final tinha corpos com carga de sinais opostos. Um positivo e o outro negativo. Só um detalhezinho. Bom, na eletrização por contato, eu posso calcular qual é a quantidade de carga que os dois corpos vão ter no final. Se os dois corpos têm o mesmo tamanho, por exemplo, se eu tenho duas esferas do mesmo tamanho, cada uma fica com a metade, né, das cargas iniciais. Então tinha um corpo que tinha carga no início, o outro não tinha carga, eu encosto no outro, no final, se eles têm o mesmo tamanho, cada um fica com a metade do que o corpo que já tinha carga. Se eles são de tamanhos diferentes, o corpo maior vai ficar com mais cargas, porque lá as cargas vão conseguir ficar mais afastadas uma das outras, então vai ser um local onde vai ter uma maior estabilidade. Mas vamos trabalhar aqui com casos em que os dois corpos têm o mesmo tamanho. Então, para eu calcular a carga final que eles vão ter, eu posso fazer a média. Eu posso somar a carga que eles tinham antes e dividir por 2. Se um deles era neutro, essa carga vai ser zero. Então é só pegar a carga anterior, do que tinha carga, dividir por 2, já era. Mas eu posso também encostar dois corpos que os dois têm cargas. Aí no caso eu vou ter que colocar as duas cargas aqui, somar elas e dividir por 2. Tá? Exemplo, eu tenho duas esferas, A e B. Elas são colocadas em contato. A vai ter carga mais 4 e B está neutra. Ao final, qual que vai ser a carga que elas vão ter? Bom, se o A tem carga 4 e o B está neutro, então o B não tem carga 0. Então se eu voltar aqui para a fórmula, vai ficar 4 do A mais 0 dividido por 2. 4 mais 0 é 4, que dividido por 2 vai dar 2. Ou seja, o corpo A vai ter carga 2 positiva e o corpo B carga 2 positiva também. Vai ficar metade para cada um. Exemplo 2. Eu tenho dois corpos, né, duas esferas A e B. A esfera A tem carga menos 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. E a esfera B tem carga 7 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Elas são colocadas de novo em contato e eu quero saber a carga final de cada esfera. Bom, volta lá para a fórmula, né? Soma as duas cargas e divide por 2. Então, a gente vai repetir a potência de 10, porque elas são iguais. Então, a gente vai se preocupar só com os números que vêm antes. Então, menos 2 mais 7 vai dar mais 5. Mais 5 dividido por 2, né? Tem que somar e dividir por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Então, nossa resposta vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 9, que você repete. E a unidade de medida é o C, que é o coulomb, que é a unidade de medida da carga elétrica. Essa unidade de medida é uma homenagem a um cientista chamado Charles Augustin Coulomb, que foi o cientista que criou uma equação matemática
que permite a nós calcularmos qual é a intensidade da força de atração e de repulsão que existe entre duas cargas elétricas. Então, em homenagem a ele, a unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb, cujo símbolo é a letra C, maiúsculo. O terceiro processo de eletrização é chamado de eletrização por indução. Na eletrização por indução, você vai aproximar, não encostar como na eletrização por contato. Você vai aproximar um corpo que tem carga de um corpo que está neutro. Ao aproximar, por exemplo, aproximei aqui um corpo com carga positiva, que é o A, do corpo neutro, que é o B. Lembrando que o neutro tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Ao aproximar, a presença dessas cargas vão induzir as cargas do corpo B a se separar. Então, as cargas negativas vão ser atraídas pela positiva, né, já que as opostas se atraem, enquanto as positivas vão ser repelidas e se afastar o máximo possível. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui no corpo neutro a formação de dois polos de carga, um polo positivo e outro polo negativo. Se eu vim aqui, por exemplo, e tocar com a minha mão nesse lado, aqui está positivo, está faltando elétron. Então, vai passar elétron do meu corpo por aqui e vai neutralizar isso aqui, né? Outra opção seria, ao invés de tocar com a mão, ligar aqui, por exemplo, um fio terra. Aí, nesse caso, elétrons iam migrar da terra para o corpo neutro para neutralizar isso aqui. E aí, no final das contas, eu ia ter um corpo positivo e o outro negativo, né? Uma outra opção seria eu aproximar um corpo com carga negativa do corpo neutro. Quando eu aproximo, as cargas positivas que vão ser atraídas e as negativas vão ser repelidas. Aqui eu tenho a representação do fio terra. Então, aqui nesse caso está sobrando elétrons. Então, esses elétrons que estão sobrando vão descer pelo fio, né, e vai neutralizar esse polo. Neutralizando esse polo, novamente eu tenho um positivo e um negativo. Então, sempre na eletrização por indução, eu vou ter no final do processo um corpo negativo e o outro positivo. Aqui a gente tem o outro caso, né, em que eu aproximei o positivo do neutro, as negativas foram atraídas, as positivas ficaram do outro lado. Liga no fio terra, os elétrons migram para cá, neutraliza isso aqui, sobra só a negativa. Então o A que eu não mexi continua positivo e o B sobra só as negativas. Ok? Se você gostou da nossa aula, dá uma curtida aí no vídeo, tá? Um like e se inscreve no canal. Até a próxima aula. Tchau, galera!